Então vamos lá, pessoal. Eu vou ler para vocês, tá? É a primeira questão da nossa lista. O que é que ele diz? É um problema do livro Halliday-Resnick, tá? O volume 1, capítulo 7, problema 5. O que é que ele diz? Em uma corrida, um pai tem metade da energia cinética do filho, que tem metade da massa do pai. Aumentando a velocidade em 1,0 metros por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Qual é a velocidade escalar inicial A do pai e B do filho? Bom, vamos organizar o nosso raciocínio a partir das informações que ele nos dá. Que ele diz que o pai tem metade da energia cinética do filho, ou seja, a energia cinética do pai, que é igual a 1 meio da massa do pai vezes a velocidade do pai ao quadrado, isso é igual a metade da energia cinética do filho, que é metade de 1 meio vezes a massa do filho vezes a velocidade do filho ao quadrado. Então, essa foi a primeira informação que ele deu para a gente. A segunda foi, aumentando a velocidade em 1,0 metros por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Ah, não, peraí, ele disse outra coisa, né? Ele começa dizendo, em uma corrida, um pai tem metade da energia cinética do filho, vírgula, que tem metade da massa do pai. Então, essa é a segunda informação. A massa do filho é igual a 1 meio da massa do pai. Tá bom. E a terceira informação é essa. Aumentando a velocidade em 1,0 metros por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Então, essa é a terceira informação. Então, a velocidade, se o pai aumentar a sua velocidade em 1 metro por segundo, ele passa a ter a mesma energia cinética do filho, ou seja, 1 meio da massa do pai vezes a velocidade do pai mais 1 ao quadrado é igual à energia cinética do filho, né? Que é 1 meio da massa do filho vezes a velocidade do filho ao quadrado. Bom, é isso que a gente sabe. E agora ele quer saber qual é a velocidade escalar inicial do pai e do filho. Bom, nós temos três equações e nós precisamos encontrar três variáveis, na verdade 4, né? Porque a massa do pai, a massa do filho e as velocidades. Tá? Bom, mas vamos ver o que, é que essas equações nos dão. Vamos ver aqui. Vamos ver o que, é que essas equações nos dão. E vamos ter em mente o seguinte, a gente não precisa das massas, a gente só quer achar a velocidade do pai e do filho. Bom, deixa eu ver. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é usar essa equação aqui, que a massa do filho é metade da massa do pai. Então, se eu fizer isso na equação 1, eu vou ter o seguinte, 1 meio da massa do pai vezes a velocidade do pai ao quadrado é igual a 1 meio de 1 meio da massa do filho. Mas espera aí, a massa do filho de novo é 1 meio da massa do pai vezes a velocidade do filho ao quadrado. Bom, fazendo isso, agora eu posso dividir os dois lados pela massa do pai, tá bom? E eu vou ter o seguinte, eu ainda posso cortar 1 meio com 1 meio, e eu vou ter que a velocidade do pai ao quadrado é igual à velocidade do filho ao quadrado dividido por 4. Né? Ou seja, se eu tirar, eu ainda posso, né, escrever assim, ó, que a velocidade do filho ao quadrado é igual a 4 vezes a velocidade do pai ao quadrado. Significa dizer basicamente que a velocidade do filho é igual a mais ou menos a velocidade do pai, né? 2 vezes a velocidade do pai. Por que é mais ou menos? Porque eu só sei a energia. Então, eu só sei o quadrado da velocidade. Essa velocidade pode ser no sentido positivo, e aí seria... Ou melhor, elas podem ter ambas no mesmo sentido, e aí a velocidade do filho é mais 2 vezes a velocidade do pai, ou elas podem ter sentidos opostos, e aí a velocidade do filho é menos 2 vezes a velocidade do pai. Tá bom? Isso tanto faz como tanto fez. Agora vamos lá. Aí ele diz o seguinte, ó, a nossa terceira informação é essa aqui.
que a energia cinética, se o pai aumentar a velocidade em 1 metro por segundo, a energia cinética dele passa a ser igual à energia cinética do filho. Ora, mas aí eu posso usar também o fato de que a massa do filho é metade da massa do pai. Então eu vou usar essa terceira equação agora junto com essa aqui, ou melhor, com essa aqui. Então vai ficar assim, ó, 1/2 da massa do pai vezes a velocidade do pai mais 1 ao quadrado. Isso é igual a 1/2 da massa do filho, mas quem é a massa do filho? A massa do filho é 1/2 da massa do pai. Vezes a velocidade do filho ao quadrado, mas quem é a velocidade do filho ao quadrado? É 4 vezes a velocidade do pai ao quadrado. Beleza? Então, o que acontece? De novo, a massa do pai eu cancelo com a massa do pai. Esse 1/2 eu posso cancelar com esse 1/2 aqui. Do lado esquerdo, eu vou ter a velocidade do pai mais 1 ao quadrado. Do lado direito, eu vou ter 4 dividido por 2, vai dar 2, vezes a velocidade do pai ao quadrado. Bom, agora eu vou precisar usar um produto notável, tá bom? Isso aqui é aquele produto notável, a mais b ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, tá bom? Onde o nosso a é a velocidade do pai, o b é 1. Então, isso aqui vai ficar a velocidade do pai ao quadrado mais 2 vezes a velocidade do pai mais 1 ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes a velocidade do pai ao quadrado. Chegamos, então, à equação do segundo grau, que vai dizer basicamente o seguinte, né? Eu vou passar todo mundo que está desse lado para o lado de cá, eles vão trocar negativo, então eu tenho 0 é igual a 2 vezes a velocidade do pai ao quadrado, menos a velocidade do pai ao quadrado, menos 2 vezes a velocidade do pai, menos 1. Então, vai ficar a velocidade do pai ao quadrado, né? 2 menos 1 é 1, menos 2 vezes a velocidade do pai, menos 1 igual a 0. Agora, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau aqui. Então, né, vamos ter que resolver agora essa equação do segundo grau, né? Essa equação do segundo grau, ela é daquele tipo ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a 0, onde o a é 1, né, que é o coeficiente do VP ao quadrado, o b é menos 2 e o c é menos 1. Então, a gente já sabe a solução, né? O x é igual a menos b, no caso, menos b dá menos 2, menos com menos dá mais, né? Menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1, tudo isso dividido por 2a, que é 2. Então, isso aqui vai ficar menos com menos dá mais 2, mais ou menos raiz de menos 2 ao quadrado é 4, mais 4, né? Menos 4 vezes menos 1 também vai dar mais 4. Então, 2 mais ou menos raiz de 8, dividido por 2. Não é isso? Que vai ficar 2 dividido por 2 é 1, mais ou menos raiz de 8 sobre 2. Mas eu posso escrever assim, ó, 1 mais ou menos raiz de 8 sobre 4, que vai dar igual a 1 mais ou menos raiz de 2. Bom, e chegamos então à resposta, né? Se a gente aproximar a raiz de 2 por 1,4, aproximadamente, a gente vai ver que isso aqui é aproximadamente 1 mais ou menos 1,4. A solução negativa não nos interessa, porque na verdade o v ao quadrado é o módulo de v, né? Então, vamos pegar a solução positiva, que é 2,4 metros por segundo, e aí a gente pode voltar aqui para essa equação e lembrar que a velocidade do filho, essa aqui é a velocidade do pai, e a velocidade do filho é 2 vezes isso, que é então 4,8 metros por segundo, né? Sua velocidade escalar, então o que nos interessa é o módulo. Se eu ler para a direita ou para a esquerda, não vai entrar aqui, tá bom? Espero ter ajudado.